Olá, me chamo Clara e trouxe como tema do meu pitch o desenvolvimento do pensamento geométrico segundo o modelo de Fanrilha. O raciocínio geométrico é um processo de pensamento que possibilita atingir um conhecimento novo a partir de conceitos apresentados, fazendo uso da lógica para elaborar justificativas, argumentos e construção de provas. Estudos ao longo das últimas décadas mostram que a geometria contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico. A capacidade de visualizar modelos geométricos promove o desenvolvimento das capacidades necessárias para a resolução de problemas. E em busca por um suporte teórico, temos o modelo de Fanrilha. Esse modelo vem sendo utilizado em pesquisas de orientação para a aprendizagem e de avaliação das habilidades dos alunos em geometria. Ele surgiu dos trabalhos de doutorado do casal Pierre e Dina Fanrilha, na Universidade de Utrecht, na Holanda, e começou a ser estudado por volta do final da década de 1950. O modelo é composto por 5 níveis de compreensão. Os níveis são denominados de visualização, análise, dedução formal e rigor, que descreve aspectos do processo do pensamento. O modelo ainda afirma que o aluno se movimenta de forma sequencial, partindo do nível inicial até o nível mais avançado. No nível zero, que é chamado de visualização, os alunos apenas percebem o espaço ao redor. Os conceitos são vistos como entidades totais, sem componentes ou atributos. As figuras são diferenciadas e reconhecidas por sua forma como um todo. Há uma pessoa que se encontra nesse nível, por exemplo, é permitido dizer que determinada figura é um retângulo porque se parece com uma porta. Já no nível 1, chamado de análise, se inicia uma análise informal dos conceitos geométricos ali apresentados. Os alunos começam a distinguir características que diferenciam as figuras e também é possível estabelecer certas propriedades. Eles reconhecem que as figuras têm partes e passam a ser reconhecidas por essas partes. No nível 2, chamado de dedução informal, os alunos têm a capacidade de estabelecer relações tanto na própria figura quanto entre figuras, como todo quadrado é um retângulo, por exemplo. Eles conseguem deduzir propriedades, reconhecer e compreender uma classe de figuras, e as definições ganham importância. Além disso, os alunos formulam argumentos informalmente. Eles são capazes de acompanhar uma demonstração formal, mas ainda não conseguem reproduzir. Já no nível 3, que é a dedução formal, os indivíduos compreendem a importância da dedução formal como maneira de formalizar e estabelecer a teoria geométrica, são percebidos o papel dos postulados, das definições, axiomas, teoremas e da demonstração. E aqui, uma pessoa é capaz de reproduzir demonstrações, já que compreende a relação entre condições necessárias e suficientes. No último nível, que é chamado de rigor, os alunos são capazes de avaliar vários sistemas axiomáticos, podem estudar geometria não euclidiana e comparar sistemas diferentes. Eles estão aptos a se aprofundarem na análise de propriedades de um sistema dedutivo. E os autores também dizem que o progresso ou não entre os níveis depende mais do conteúdo e dos métodos de instrução do que da idade do indivíduo. Então, portanto, com base na contribuição apresentada pelos Fanrilha, o raciocínio geométrico é um conjunto de habilidades usadas para visualizar situações matemáticas tanto em 2 dimensões como em 3 e retratar por meio de figuras, desenhos, representações gráficas ou uma linguagem simbólica, né? E a partir daí presumir e analisar problemas para conseguir resolver. E termino aqui com uma frase de Paulo Saia, que diz: a geometria é uma ciência fundamental para galgar a sabedoria. Muito obrigada.